Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no seu canal do YouTube, o canal do CETEADALP, Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, na presidência do nosso pastor Roberto José dos Santos, Lucena, e também na direção geral do pastor Paulo Filho. Estamos aqui nessa série abençoada sobre o cristão e a universidade. E nesta feita estamos recebendo a presença da nossa irmã Renata Silva. A irmã Renata Silva é aluna aqui do CETEADALP, está se formando agora no Bacharel Livre em Teologia, nesse ano de 2021, mas ela também tem outras formações. Ela cursou a sua licenciatura em Biologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e também ela é mestre e doutora em Ensino de Ciências também pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. A paz do Senhor, irmã Renata. Amém, pastor. Prazer tê-la aqui. A irmã Renata também é membro da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, lá aqui no estado de Pernambuco, na congregação em Paratibe 5, fica aqui no bairro próximo da cidade de Abreu e Lima, no bairro de Paulista, em Paratibe. E na congregação em Paratibe 5, ela também tem as suas atividades como serva de Deus, como secretária da Escola Bíblica Dominical, e ela também participa da UMADALP, que é a União da Mocidade, como uma secretária do setor, secretária setorial. Muito bem, minha irmã Renata, trouxemos a irmã aqui, ela já tem vivenciado aqui alguns anos conosco aqui no CETEADALP, para falar um pouco sobre essa vida cristã dentro da universidade. Em que ano a irmã entrou na Universidade Federal Rural de Pernambuco? Dizer que é um prazer, né, estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre esse tema que é tão importante, né, para a juventude da Casa do Senhor. Eu entrei em 2006, né, para fazer a licenciatura, e aí terminei a licenciatura, fiz logo o mestrado, e do mestrado para o doutorado eu tive um intervalo de 1 ano, mas eu ainda continuei na universidade, porque eu trabalhava com pesquisas lá, e fiz o doutorado e terminei em 2019. Então, assim, posso dizer que eu basicamente tenho a Rural, né, a Ruralinda, como o pessoal costuma chamar, como a minha segunda casa por muito tempo. Muito bem, então foi de 2006 a 2019. Isso. 13 a 14 anos vivendo ali naquele contexto. Então a irmã Renata tem muita coisa para falar da vida universitária. Muito bem. Geralmente você cursava durante o dia ou à noite? Qual era o período do horário? Eu cursava a minha graduação, eu cursei à tarde, né? Foi a primeira licenciatura em Biologia que abriu no período da tarde. Até então eram à noite as licenciaturas. E graças a Deus o Senhor me deu essa oportunidade, porque era uma coisa que eu também pedia muito a Deus. Eu queria entrar na universidade, mas eu não queria deixar de estar nos trabalhos da igreja. E aí, no ano que eu entrei, foi o ano que teve a licenciatura à tarde. E aí eu pude cursar e conciliar, né? Entendo. Mas ficava somente à tarde, tinha que ir pela manhã também, porque às vezes dizem que a vida universitária às vezes exige um pouco mais. Né? No meu primeiro ano, eu trabalhava pela manhã numa escolinha e à tarde ia para a universidade. No segundo ano, eu consegui uma bolsa de monitoria. E aí eu ia pela manhã para fazer monitoria e ficava à tarde também. E depois eu fui conseguindo outras bolsas na universidade e passava aí, por isso que eu passava basicamente o dia na universidade. É realmente uma grande experiência. Bem, aqui no off, você me falou que chegou na universidade com 17 anos de idade, Isso. Né? É uma garota, né? De repente tem algum adolescente aí assistindo, tem algum pai aí assistindo, é uma garota, 17 anos de idade, entrando no ensino universitário. Quando você chega nesse ambiente universitário como cristã, você sente algum tipo de abalo na fé nesse período de começo de vida universitária, lá para 2006? A gente sabe, né? Já é 2 perguntas numa. Existe de fato essa ideologia marxista desde aquela época, 2006? Você percebeu essa ideologia, essa certa pressão de encontro à fé? E se você percebeu isso, teve algum abalo de fato na sua fé? Chegou a abalar em algum momento? Eu acho que na época que eu entrei, foi 2006, já havia, né, já existia, mas isso era bem mais velado. Eu acho que hoje em dia
a pressão sobre a juventude, né, cristã, quando entra na universidade, é muito maior, a gente precisa estar mais bem preparado para isso. Mas, assim, enfrentei, e foram coisas que abalaram, sim, a minha fé, né? Teve momentos de, como eu coloquei, né? De eu me questionar, assim, acerca da minha fé, acerca das coisas que eu cria, se realmente Deus, ele existia. E aí, nesses momentos, né, eu lembro que vivenciei esses momentos na graduação, foi muito forte, porque eu acho que foi esses primeiros impactos, né, Sim. que vão, de certa forma, consolidando você, ou para deixar de crer, ou para afirmar a tua fé. E Deus, ele foi muito bom e foi muito misericordioso comigo, porque foram momentos também que serviram para consolidar a minha fé. E mesmo nesses momentos de incredulidade, eu não deixei de vir para a igreja e eu também não deixei de orar, né? E muitas vezes eu lembro que muitas vezes eu orava, mas me questionava assim, eu digo, será que tem alguém aí do outro lado que está ouvindo o que eu tô falando? E tinha, né? Deus, ele estava lá, estava me ouvindo e teve misericórdia de mim, né? Sua graça me alcançou e me fez permanecer, porque eu vi muitos amigos que começaram na jornada comigo não se firmarem, né? E o Senhor, ele me sustentou. Muito bem, graças a Deus. E você chegou a desabafar isso, esse sentimento? Porque às vezes há um certo sentimento de vergonha, né? Às vezes o jovem está lá, e ele participa, ele está no culto, ele prega, ele canta, como você mesmo disse, você orava, participava dos trabalhos da igreja, mas às vezes você está lá no culto, mas numa crise existencial de fé terrível. Você chegou a abrir o coração com alguém, dizer, talvez para algum líder, para os seus pais, ou não sei, chegou a falar ou preferiu se resguardar e buscar respostas em Deus, em outros? Eu não fiz esse caminho, não recomendo, né? Eu acho que é importante a gente ter essas figuras de pais espirituais, assim, pessoas com que a gente possa ir, se aconselhar, né? No meu momento, nas minhas crises, eu não encontrei. Mas eu tinha uma igreja que orava muito por mim, Que benção. né? Então, assim, eu de certa forma fui sustentada, né? Eu sempre digo isso quando eu tô na igreja, estou agradecendo o quanto que as orações nos sustentam, porque as pessoas muitas vezes não sabem o que está passando no nosso interior, não sabem os dilemas que a gente está enfrentando, as dificuldades enquanto jovem que a gente enfrenta, mas só o fato de muitas vezes dizer, olha, eu estou orando por você, Deus vai te dar vitória. Então, né, participar dessa comunidade de fé é muito importante. E eu sei também, né, que muito dessa força que o Senhor, ele me deu veio dessas orações por Amém. mim. Mas eu reconheço que é importante sim você ter uma pessoa com a qual você possa se aconselhar. Sim, né? Muito bom. Você falou também que, como uma forma de escape, você começou também a procurar sites, você começou a procurar vídeos de pessoas que poderiam trazer orientações. Hoje também tem essa oportunidade, né? Existe uma gama de orientações de pessoas cristãs e que podem falar sobre esses dilemas do jovem e a universidade. Você falando agora, Abraão, eu lembrei também que, assim, eu acho que muito desse meu não procurar é porque se tinha na minha época, eu acho que hoje é menos, mas se tinha na minha época, quando o jovem cristão entrasse na universidade, ele ia se desviar, né? Essa ideia. E aí eu não falava meio que com receio também de acharem que eu estava desviada, entendeu? Assim, então você meio que escondia isso, e aí eu fui buscar, né? E fui buscar insights, eu fui buscar vídeos, né? Textos, livros que de certa forma respondessem a esses meus conflitos, a esses meus anseios, e eu não deixei de orar. Maravilha. Mesmo não crendo, eu não deixei de orar. Assim, em momentos que eu não cria, eu não deixava de orar, que eu duvidava, mas eu não deixava de orar. E ter dúvidas, né, e se questionar sobre a sua fé, não tenha isso como algo que você deve fugir, não, sabe? São dilemas que a gente vive,
mas em Deus a gente pode firmar a nossa fé. E são situações que vêm, eu percebo hoje, que vieram para firmar, para consolidar a minha fé. Então, muitas vezes, esses embates, esses choques, esses questionamentos sobre onde está o teu Deus, né? Eles não nos matam, né? Nos fortalecem. É interessante como você falou essa frase, onde está o teu Deus. Todo cristão, de alguma forma, ele vivencia momentos que vai colocar nossa fé, entre aspas, em xeque, né? Às vezes a gente escuta testemunhos de pessoas que viveram uma crise familiar muito grande e que sentiam uma espécie de ausência de Deus, uma pseudo-ausência de Deus. Outros com problemas de enfermidade, outros com problemas de ordem financeira. E a vida universitária também é uma oportunidade de Deus forjar em nós essa questão. Mas lá na universidade, apesar de ser um ambiente que realmente questionador da nossa fé, tem espaço para reflexão cristã lá? Como é que era? E um dos espaços também que me ajudou muito nesse processo, né? Tem sim espaço. Eu encontrei pessoas cristãs assim, na universidade que me ajudaram também. E um desses espaços que eu trago é o intervalo bíblico, né? Então, na minha época de graduação, eu tive a oportunidade de fazer o intervalo bíblico e foi muito bom, porque assim, é compartilhar de uma experiência interdenominacional, né? Então, veja, eu vinha do contexto da Assembleia, em que o básico que eu conhecia eram os irmãos da Assembleia, né? Então, lá na universidade eu tive a oportunidade de interagir com outros irmãos, de ver outros costumes, mas a adoração e a presença de Deus estava ali e era real. E era um momento também de partilha, porque estávamos ali meio que no mesmo barco, né? Enfrentando também os nossos dilemas, mas a gente estava ali junto. E era muito bom, né? Num ambiente que você, por exemplo, passava o dia cercado de pessoas que não criam em Deus, ou pessoas que não eram evangélicas, e ter dias na semana que você encontrava, né, um irmão em Cristo ali naquele ambiente. Isso fazia também toda a diferença. Que maravilha! Então, eu percebo duas coisas importantes que você citou aí. Essa questão do relacionamento na igreja, na comunidade cristã, e o relacionamento também com cristãos fora da comunidade. Então, é muito importante, de fato, essa questão do relacionamento, da partilha, né, uns com os outros. Muito bem. Renata, realmente você passou aqui algumas experiências interessantes para a gente. Como jovem, então, por exemplo, você foi uma jovem, chegou lá com 17 anos. Como jovem, ele, na sua responsabilidade, ele pode se prevenir? Por exemplo, você citou aqui, logo no início da sua fala, que você foi muito confrontada na sua fé, mas em oração, buscando ajuda através de textos e livros, você conseguiu superar, mas outros ficaram pelo meio do caminho. Então, o que o jovem deve fazer para vivenciar esse momento universitário ou qualquer outro momento que ele está sendo questionado na sua fé? Como ele superar isso? Como jovem, ele precisa... o que ele precisa fazer, na verdade, para evitar esse descompromisso? Me permita que muitas vezes existem jovens que criam, a gente está falando aqui no off, que às vezes o jovem cria aquela ideia, né? Não, eu sou um jovem universitário, então, portanto, me tolerem, eu não vou tanto para os cultos. Ela até falou, né? Eu sou um jovem universitário, então, portanto, eu não vou para a escola dominical porque o meu professor sequer tem um curso universitário, então ela falou isso. Então, esse descompromisso, você não foi assim, você participava dos cultos, você até hoje tem o seu doutorado, mas está lá ativa, participando dos cultos, aprendendo na escola dominical, no culto e doutrina. Então, o que fazer, o que o jovem deve pôr na sua cabeça para não enveredar por esse caminho tão perigoso? Assim, a questão da universidade era algo que eu pedia muito a Deus, assim, sabe, desde os meus 15 anos era algo que eu queria fazer, que eu queria alcançar, e Deus, ele também tinha seus propósitos para que isso acontecesse, para que isso se consolidasse. Então, quando eu entrei na universidade, era uma bênção de Deus. Amém. Então, isso para mim era uma bênção de Deus. E eu nunca concebia a história de uma bênção que me atrapalha de chegar até Deus.
Sim. Né? Então, veja, foi uma bênção, não foi uma dádiva que Deus me deu, por que isso vai ser um empecilho para eu me aproximar de Deus? Então, o que te motiva, né? O que te leva aí a fazer a universidade, a entrar na universidade? Às vezes o jovem ora tanto, pede tanto, faz campanha na Umadal e se esforça, mas quando entra na universidade, não era uma bênção de Deus, porque está se tornando uma barreira, né? Para que você chegue até Deus. Então, isso é um ponto, né? Então, era uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, uma coisa que Deus ele está me concedendo e eu não posso esquecer o Deus que me deu a bênção. Uma outra coisa, muitas vezes, é a falta de fundamento da fé e de reconhecimento da simplicidade do Evangelho. Entendo. Né? Que é nessa comunidade cristã que é formada por pessoas diferentes, muitas vezes que tem níveis de estudo, de intelectualidade diferente, que o amor de Deus ele vai se aperfeiçoando na nossa vida e o nosso conhecimento acerca de Deus e acerca da comunhão, ele vai se expandindo. Então eu não preciso sair da igreja, muito pelo contrário, eu posso, com as habilidades que Deus ele está me concedendo naquele curso, naquela minha formação profissional, contribuir para o reino. Né? Eu acho que às vezes nos falta uma visão de reino nas coisas que a gente faz. Né? A gente limita muito o que é o reino, a importância dele, e de entender que com as oportunidades que Deus ele me dá na vida, ele está me colocando, né? Ele está me dando a oportunidade de contribuir para algo que é maior do que eu, que é o seu reino. E no reino não tem espaço para quem se acha grande. No reino todo mundo é servo. Amém. Graças a Deus. E com relação a essa questão da formação, assim, do conhecimento das Escrituras, hoje, por exemplo, o jovem chega lá, às vezes ele não tem tanto conhecimento, ou tanto preparo, ou tanto conhecimento doutrinário. Parece que a sua base está meio que fundamentada, não muito numa estabilidade assim que ele possa estar firme. É um fundamento na areia, né? Sim. É uma fé que não resiste ao questionamento, né? Quando a gente fala do conhecimento científico, do senso comum, por exemplo, né? Conhecimento científico é aquele conhecimento que ele tem que saber lidar com questionamento, se firmar, se fortalecer. O conhecimento do senso comum, ele já não lida muito bem com essas coisas, ele já não responde bem à contrariedade. E muitas vezes a nossa fé, ela não está baseada num conhecimento que ele é racional, que ele vem da nossa experiência com Cristo, né, no nosso dia a dia, mas que ele também é racional, ele também se fundamenta na Escritura, ele também tem uma lógica de pensamento. Né? E muitas vezes é um conhecimento do senso comum. Né? Então o jovem entra na universidade e no primeiro dilema ele cai. Ou ele entra na universidade e às vezes assim, quando a gente entra no ambiente universitário, você sente o impacto, né, de estar naquele ambiente. É um ambiente diferente de qualquer experiência, né? É muito eclético, é muito amplo. Só que você sente o impacto. Só que tem jovens que quando entram nesse ambiente, infelizmente, eles ficam deslumbrados, encantados, né? E justamente por essa falta de fundamento, né? E assim, eu fiz a graduação, eu sempre quis fazer um curso de teologia, mas eu não tinha oportunidade financeira, oportunidade de tempo também. E aí, quando eu terminei o mestrado e o doutorado, o Senhor, e ia iniciar o doutorado, o Senhor, ele me concedeu essa oportunidade de vir fazer aqui o bacharel, né? E assim, tenho que destacar que isso ampliou muito a minha mente, assim, para muita coisa, né? É um universo, quem tiver a oportunidade de fazer um bacharel, um básico, né? Em teologia, faça, né? O daqui da CT Adalp é um curso muito bom, os professores eles têm um nível muito bom e isso amplia muito o nosso horizonte para a compreensão dos fundamentos da nossa fé, né? Até para a gente construir argumentos, porque quando eu fui fazer o mestrado e o doutorado, minha cabeça já era outra, né? Até porque eu já tinha vivenciado uma experiência, as minhas crises assim existenciais já tinham sido na graduação, mas se eu tivesse esse amparo, sabe, da teologia ainda mais jovem,
Eu acho que teria passado as crises, seriam mais minimizadas, ou eu teria um amparo mais forte para ir construindo esses meus fundamentos. Maravilha. Renata, dentro desse ambiente que você conviveu, viveu, superou, vale salientar também que, como cristão, às vezes a gente fala somente sobre essa questão de manter-se firme na fé, mas além de manter-se firme na fé, você conseguiu galgar as suas posições, suas conquistas acadêmicas. Mas nesse ambiente de conquistas acadêmicas, de vitórias, de superação, também na vida acadêmica, você conseguiu, além de manter-se firme na fé, você conseguiu influenciar a fé de outras pessoas, ou seja, você conseguiu evangelizar, você conseguiu levar o conhecimento da palavra de Deus nesse ambiente não tão favorável, porque só o fato de a gente se manter firme na fé já é uma grande conquista na vida espiritual, né? Conseguir superar. Mas além disso, você conseguiu oportunidades e aconteceu coisa do tipo? Deus tem seus propósitos, né, nos lugares onde Ele nos coloca. E graças a Deus, assim, o Senhor, Ele foi comigo, né? As mãos do Senhor foram comigo. Eu coloco, assim, para os jovens, né, que busquem na universidade serem exemplos, né? Serem exemplos para a vida de outras pessoas acerca do que é ser um verdadeiro cristão. Porque há ali uma visão que é também distorcida acerca do cristianismo, acerca da fé cristã, né? E muitas vezes você não tem oportunidade de fala para defender a sua fé. Você tem seu espaço de fala tolhido. Né? E como é que você pode defendê-la? É vivendo, né? É buscando ser seu exemplo no trato, ser um exemplo com as pessoas, né? Que na sua boca não tenha palavras torpes, né? Que as pessoas, né? E assim, pela graça, né? Pela infinita misericórdia de Deus, eu via isso acontecendo. Às vezes os meninos estavam no grupo da sala falando pornografia ou falando outras coisas, e eu chegava e o ambiente mudava. Que maravilha, né? Dizer, não, pô, a Renata chegou, não sei o quê, ela não costuma, ou tá falando palavrão, e de repente pedir desculpa, Renata, não sei o quê. E eu nunca forcei isso, sabe? Eu nunca repreendi ninguém que não falasse ou que não tivesse essas conversas, mas eles viam em mim algo diferente, e isso os influenciava. Então, não se incomodem, às vezes, ser o desmancha-prazer do mundo, né? O desmancha-prazer do pecado. Então, se você chega no ambiente, o ambiente ele se torna diferente, porque ali, né, a presença de Deus ela está com você. E assim, tive a oportunidade, né, de ver amigos meus virem me pedir conselhos, né, que muitas vezes não criam, que num primeiro momento ridicularizavam a minha fé, mas depois me pedir oração, né, me pedir alguma palavra da parte do Senhor. E assim, essas coisas são Deus que faz, tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado. Que bênção, né? Maravilha, então só isso é uma grande conquista. Bem, praticamente para terminar o nosso vídeo, né, já estamos já aqui bem avançados, mas como a igreja poderia, né, você falou sobre essa questão de muitas vezes ter um suporte, como nós, assim, como igreja, né? Eu sou pastor, temos talvez alguns pastores aí assistindo, alguns líderes de jovens nas igrejas assistindo. Como a igreja pode ajudar o jovem universitário? Como um pai, por exemplo, pode ajudar o seu filho, né? Temos, às vezes, vários pais que estão enviando seus filhos para a universidade agora em 2022, né? Jovens que estão se preparando aí para o vestibular, se organizando. Sabemos como preparar o jovem para fazer a prova do Enem, mas como preparar o jovem, como a igreja, no seu entendimento, pode contribuir para ajudar esse jovem a não somente firmar a sua fé enquanto universitário, mas ele ser um missionário lá, né? Porque, como você falou, é um ambiente que eu não posso chegar lá e evangelizar, mas você que está lá, o universitário que está lá, ele é um canal de Deus. Então, como nós, igreja do Senhor Jesus, podemos contribuir dessa forma?
Isso passa pela educação cristã, né? Isso precisa ser um projeto, que não é só para o jovem que está às vésperas do vestibular, né? Esse fundamento da nossa fé, ele precisa ser trabalhado desde a mais tenra idade, né? A professora Rebeca, que é professora aqui da casa, na disciplina de educação cristã, é uma disciplina que, assim, abriu muito os horizontes da gente para pensar nessa questão da educação cristã para além da escola dominical ou para os espaços de seminário. Mas é entender que a gente precisa aprender a cultura cristã desde a mais tenra idade. Então, é preciso investir numa boa formação para quem está trabalhando com crianças. É preciso investir em uma boa formação bíblica, de base bíblica, né? Para quem está trabalhando com adolescentes, né? Para quem é professor dessa faixa etária na escola dominical, né? Então não pode ser aquele tapa-buraco, não pode ser aquele improviso. É preciso investir nessa formação inicial, né? Na formação dos jovens também que estão aí na Umadal, né? Para que a gente tenha uma fé sólida, né? Que não vá se abalar com qualquer vento de doutrina diferente ou contrária ao cristianismo, né? Mas que consiga buscar caminhos para superar os desafios que vão aparecer. Então é preciso investir No caso, seria a longo nas prazo. gerações, é um investimento a longo prazo, Trabalhar a os médio e longo prazo, né? São sementes que a gente planta, mas que se a gente cuida do solo e cuida da rega dela, o crescimento, né? Deus vai dar e o nome dele vai ser glorificado. Maravilha. Então, trabalhar o departamento infantil, adolescentes, jovens, adultos, isso é muito importante. Mas essa questão também de trazer essa realidade universitária, a reflexão da comunidade cristã, como você está fazendo agora. Isso. Eu acho que isso é muito importante também. De repente chegar alguém e acordar, olha gente, você vai lá, você já sabe os seus fundamentos, mas quando você chegar lá, você vai ficar translumbrado, você vai ver muita coisa diferente, toda uma coisa eclética. Então, eu acho que é muito importante. Também ter espaços como esse, né, no próprio canal do YouTube para falar, né, trazer jovens para contar a sua experiência também é bem importante, né? Os momentos de formação, né, um exemplo, um EBJ, né? Sim. Isso ser discutido nesses momentos de escola bíblica, isso é importante, mas isso te dá um curto prazo, Sim. né? Tem que ter também um investimento a médio e longo prazo, para que as futuras gerações elas já venham, né, já entrem nesse ambiente com um pensamento diferente. Então é preciso cuidar daquele que vai entrar, né, 2022 na universidade, mas é preciso cuidar daqueles que ainda vão percorrer uma trajetória na escola, né, e a escola também às vezes está se tornando também um ambiente hostil, né, para o cristianismo, e para aqueles que vão entrar na universidade, né? E entender que essa entrada na universidade, né? Se Deus ele te permitiu isso, é porque há coisas ali que você precisa desenvolver. Deus ele não trabalha com coincidência, né? Deus ele trabalha com propósito. Amém. Graças a Deus. Queremos agradecer a presença de Renata Silva aqui. Ela que é formanda aqui do nosso curso Bacharel Livre em Teologia. Esse ano, graças a Deus. Interessante que ela fez a licenciatura, ela fez o mestrado e doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas ela achou um espaço para fazer... Valeu a pena fazer teologia, mesmo depois de todo esse conhecimento secular lá fora e tal? Muito, muito, super recomendo. Amém. Façam todo conhecimento, né, que a gente aprende aqui faz a diferença na nossa vida, viu? E não nos torna, né, aquele cristão... Só se você não tiver a graça de Deus na sua vida, né? Mas com a graça de Deus é um conhecimento que vai contribuir na comunidade cristã onde você vive. Faz a diferença, sim. É importante, sim. Não vai tirar a sua espiritualidade, né? Não vai lhe deixar mais cético, não. Muito pelo contrário. É um conhecimento que te aproxima ainda mais de Deus. Maravilha. Estamos muito felizes em receber a Renata Silva juntamente com outras pessoas que já recebemos aqui nessa série
porque ambos expressaram essa capacidade de crer no Senhor, apesar dos questionamentos que surgiram na universidade, na vida. E também uma coisa que eu admiro muito em Renata e em demais que passaram por aqui, é essa capacidade de conseguir conciliar todo o academicismo com a vida cristã diária, né? Não há, de forma alguma, um distanciamento sobre. Eu posso muito bem ser um universitário, muito bem ser um estudante de teologia e ser um participante da escola bíblica dominical, ser um participante da juventude da minha igreja, participar dos cultos da minha igreja. Uma coisa não anula a outra. Então, que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Eu quero pedir para vocês colocar o like lá, o seu like nesse vídeo. Compartilhe o máximo possível com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Marque os seus amigos. E Renata, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Tem toda uma jornada aí pela frente. E que Deus abençoe a todos os nossos professores. Vai um abraço aí para os nossos professores do CT Adalp. Eu fico feliz quando eu escuto o testemunho da Renata. Vocês fazem parte da formação dela e também a todos os alunos de teologia do CT Adalp e dos demais cursos. Quem quiser melhores informações sobre os cursos do CT Adalp, entre em contato com o nosso WhatsApp. É o DDD 81 991 26 5849. E você vai entrar em contato com a nossa secretaria das 14 às 21 horas e vai ter melhores informações. Vem crescer conosco que há espaço para você também. Deus te abençoe em nome de Jesus.